Você nunca será livre enquanto tentar parecer forte o tempo todo. Tudo de exponencial para você. Eu sou Patrício Davison e este é mais um episódio do Criados para Vencer. E eu quero te lembrar que a vitória começa onde a verdade aparece. E antes de começar com o conteúdo, eu já quero te fazer um pedido. Siga aqui o Criados para Vencer, compartilhe esse episódio. Se você gostar, dá um joinha aí, comente para que a plataforma que você está assistindo possa compartilhar para mais pessoas. E eu quero que você compreenda que algumas pessoas precisam voltar ao caminho da autenticidade, porque Deus não abençoa máscaras, Ele abençoa corações sinceros. E hoje eu vou falar sobre o princípio da transparência, quando a verdade libera o favor de Deus. E esta é a palavra de Deus para você hoje. Já pega aí sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, traz essa anotação. E eu quero trazer o texto de Josué 7:21. Já para você ter clareza, se não assistiu os episódios anteriores desses princípios de vitórias, eu estou pegando o princípio de vitória a partir do capítulo 7 de Josué. Então vai lá, leia ele por completo e eu vou estar trazendo cada princípio aqui. Nós estamos hoje no princípio 5, beleza? E hoje vai ser baseado em Josué 7:21. Vai dizer assim: vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 200 peças de prata e uma barra de ouro de meio quilo. Eu quis ficar com tudo isso e escondi debaixo da terra dentro da minha tenda. Esse é o exato momento em que Acã confessa o seu pecado, o erro que havia escondido, a desobediência que paralisou toda uma nação. O princípio 1, quando a gente traz a questão da coletividade, quando o erro de um afeta todos. O povo de Israel estava perdendo batalhas e ninguém sabia o motivo, só que Deus sabia. Não tem nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Havia algo oculto debaixo da tenda, mas nada oculto debaixo de Deus. E aqui está a grande lição espiritual, esse princípio que eu quero que você compreenda. Deus não pode abençoar o que a gente insiste em esconder. Enquanto Acã fingia que estava tudo bem, o favor estava bloqueado. Que louco isso. A vitória estava suspensa por causa de uma pessoa, porque a presença de Deus só caminha com quem vive na luz. E a transparência, ele é o terreno onde a graça floresce. A verdade não te enfraquece, ela te liberta. O problema não é o erro, é o esconderijo. Deus, entenda isso, por favor. Deus não exige perfeição, mas ele exige sinceridade. Deus quer que sejamos sinceros. O favor não se constrói em cima de aparências, mas sobre a base da verdade. E eu quero trazer até o meu exemplo próprio. Eu sempre tive desafios na minha adolescência e um pouco ali no final da minha fase adulto, quando eu sofria bastante com o desaparecimento de meu pai e eu não conseguia confiar em ninguém. E também quando eu percebia que eu estava gostando de alguma menina, me apaixonando por alguma menina, eu preparava algo para aprontar com ela, porque eu achava que todas as pessoas, quando eu estivesse amando, iria fazer a mesma coisa com o meu pai, iria desaparecer. E eu mentia, eu traía, adulterava, e isso foi tomando conta da minha vida. Eu estou abrindo aqui meu coração, porque quando a gente confessa, as coisas acontecem, né? E é fato que eu conheci Rogéria, o amor da minha vida, a mulher que eu casei. E quando eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus, eu contei para Rogéria, num sábado à noite, ela falou: Patrício, agora nós somos cristãos e eu preciso que você me conte a verdade. E eu falei para Rogéria todo aquele meu passado ruim, as traições que eu cometi quando era namorado dela, noivo. Eu falei dos erros e aquilo trouxe um alívio para o meu coração. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer essas duas verdades neste episódio, que a primeira verdade é: o que é escondido se torna prisão. Acã achou que estava protegendo algo precioso, mas estava sepultando sua própria liberdade. Tudo que é oculto cresce em poder até dominar você. Quando o pecado é enterrado, ele não morre, ele apodrece e contamina o ambiente. Portanto, hoje chegou o dia de você parar de esconder o pecado, parar de deixar ele enterrado, porque ele está contaminando tua vida, teu coração, tua mente. Entenda que o que você esconde te prende mais do que o que te feriu, porque o que fica na escuridão cresce em culpa, medo e vergonha. A prisão mais perigosa não tem grades, ela tem segredos.
E muitos vivem cansados, não por causa da luta externa, mas do peso interno de fingir. Esses dias, inclusive, eu ajudei um casal em que o marido mentiu para a esposa e veio à tona o processo de mentira, e ali foi o momento em que começaram a se curar. Então hoje, neste episódio, Deus está te falando: filho, pare de esconder as suas feridas de mim. Deus já sabe. Portanto, agora abra o coração para Deus e permita que Ele cure o que o segredo tem adoecido. Deus quer que você vá até Ele e abra o teu coração. Isso é curativo, porque vou trazer a segunda verdade deste episódio. A verdade é o portal do favor. Quando Josué confrontou Acã e a verdade veio à tona, o favor voltou a fluir. Deus não expõe para destruir, entenda. Ele expõe para restaurar, Ele quer restaurar o pacto com você. Eu quero que você compreenda que a verdade não te humilha, ela te reposiciona. Deus usa a confissão não como um castigo, mas como chave de recomeço. Deus quer trazer recomeço hoje para a tua vida. Deus quer trazer recomeço hoje para a tua vida. Deus quer que o favor dele volte a fluir sobre a sua vida, porque quando a luz entra, a luz da verdade entra, o favor volta a respirar. A transparência abre o espaço para o mover de Deus e destrava um ambiente espiritual. Amigo, amiga, como diz minha esposa Rogéria, que eu a citei aqui, amado e amada, seja transparente com Deus e também com as pessoas certas, porque a confissão cura, o arrependimento restaura e a verdade reconecta você com o favor de Deus. Eu quero te fazer 2 convites agora, 2 ações. Pegue um caderno e escreva tudo que você precisa ser transparente para Deus. Escreva, e nesse processo de escrever, que você faça o segundo: ore, se preciso, fale em voz alta, só você e Deus, tanto escrito quanto falado, e você vai perceber o quanto essa cura vai trazer alívio para o teu coração, vai trazer alívio para a tua mente e vai voltar a trazer o fluir de Deus para a tua jornada. E se você achar prudente, compartilhe também com as pessoas que você acredita que são pertinentes. Talvez com o teu pastor, com o padre, se você é católico, com o pastor, se você é evangélico, com o teu líder espiritual, se você é de alguma outra religião. O importante é que você precisa compreender que precisa ser transparente. Esse é o princípio. Lá, o apóstolo João vai escrever no 1 João 1,7, se vivemos lá na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Entenda que a transparência é o convite para a presença permanecer. A verdade não é o fim da jornada, é o começo da restauração, porque quando você tira a máscara, Deus começa a agir. O que foi escondido pode ser curado. Filho, filha, o que foi escondido pode ser curado e o favor que parecia perdido volta a fluir. É isso. E eu quero fazer essa oração com você hoje. Senhor, obrigado porque a tua luz não vem para nos condenar, mas para nos libertar. Hoje eu quero te convidar, Pai, a visitar esse teu filho e tua filha, para que ele comece a viver na verdade, sem fingimentos, sem disfarces, sem medos. Senhor, tire de nós tudo que está escondido e que tem bloqueado o teu favor. Nos dê coragem para confessar. Pai, que esse teu filho e tua filha tenha coragem para confessar, para mim também. Senhor, que o Senhor nos dê humildade para a gente mudar e fé para recomeçarmos. Nós queremos caminhar na tua presença, de coração limpo, de mente leve. É isso, Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso. E eu quero concluir te dizendo que talvez, ouvindo esse episódio, você tenha percebido que precisa abrir o coração, que existe algo escondido, algo que Deus está pedindo para trazer à luz. Mas eu tenho uma boa notícia para você. As boas novas do Evangelho é que a graça de Deus está aqui agora, disponível para você. Em Romanos 10:9 está escrito que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu quero que nesse momento você faça essa oração, diga: Senhor Jesus, eu me rendo à tua verdade, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e eu te entrego a minha vida.
Eu te aceito como Senhor e Salvador, em teu nome, Jesus. Amém. É isso. Se você fez essa oração, saiba, a luz de Deus acabou de invadir a sua tenda, acabou de invadir o teu corpo, o teu coração, tua mente. Onde há luz, o favor volta a fluir. É isso. Que Deus te abençoe. Siga aqui o Criados para Vencer. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir isso. E escreva em suas redes sociais: a verdade liberta o favor. E lembre-se, Deus não abençoa o que você esconde, mas transforma o que você entrega. Fale aí comigo agora. Declare comigo: eu fui criado para vencer. É isso. Deus te abençoe e até amanhã. Vamos juntos.